a Júlia, sou formada em Ciências Sociais pela UFO e estudante de jornalismo. Aqui na escola eu sou professora de itinerário Humanidades e Linguagens e do Cultura e Cidadania, que é um projeto que tem aqui no Gabarito. Eu sou o Renato, sou professor de Química há 25 anos, da mesma leva do Serjão, da mesma leva. Sou formado em Química e sou formado em Odontologia. E nos fins de semana, o violão é quem me acompanha. Eu sou o Serjão, eu estou um pouquinho mais velho, cara. Estou com 32 anos de sala. Sou formado em mestrado, estou no doutorado agora, tudo em matemática. Sou professor de matemática no Gabarito, a melhor escola que eu já trabalhei nesses tempos todos. Porque os três têm música na veia, na família e em tudo. Eu estou na escola, é o meu 4º ano, né, sendo professora. Mas a música começou na minha vida na escola também. Para eu começar a estudar, meu pai, que era professor de música, começou a dar aula. Foi assim que a gente começou. Então, ele começou a ser professor quando eu virei aluna. E ele dava aula de música, né? O Carlinho dava aula de música e a gente teve aula até a 4ª série. Carlinho não. Explica direitinho. Carlinho não, explica direito. Do Carlinho de Almeida. Ele é músico e professor. Está caindo aqui. Melhorou? Ele é músico e professor aqui há muitos anos, né? E apesar dele me dar aula assim, né, em casa, a gente sempre brincou e cantou o tempo inteiro. Na escola ele fazia uma coisa fantástica, que era ensinar música popular brasileira no Fundamental 1. E, assim, são músicas muito complexas, sabe? Muito complexas. E muitas ficavam marcadas na minha cabeça. Por exemplo, o Meu Guri, quando ele ensinou o Meu Guri do Chico Buarque em sala, eu ia para casa chorando e eu não ouvia a música, porque eu descobri o significado dela, né? Quando eu descobri que o guri tinha morrido no final, aquilo ficava muito forte em mim. E aí eu fui crescendo com isso e as pessoas falavam, seu pai é músico, você vai cantar. E aí, pelo contrário, tudo que eu fui aprendendo com ele, eu acho que me levou para as ciências sociais, porque as músicas de denúncia, né, tudo que falava das questões sociais, me fez ir para esse lado, assim. Então, tudo começou com ele, até eles falam que a gente começa a dar aula com a nossa grande referência de professor, né? Até eu pisar o pé na sala de aula e resolver que, como música sempre foi minha referência, não tinha como fazer nada na sociologia, né, nas ciências sociais, se eu não colocasse referências musicais. É isso. Meu pai esperava que eu fosse médico. E eu fui envergando para tudo que ele não queria. Como professor, como cantor, fazendo teatro, mexendo com tudo que era o que há, sei lá, mais de 35 anos atrás, 30 anos atrás, meu pai entendia que era aquilo que não levaria a lugar nenhum. E da música, assim, acaba que eu fui o primeiro. Meu pai sempre gostou de muita música, minha mãe também, mas não tocavam, só cantava em casa mesmo, e assim, nada profissional, só acompanhando as músicas mesmo. Então eu cresci ouvindo muito tango, muito bolero, muita MPB, muito sertanejo. Então, assim, dentro desse leque, eu acabei crescendo muito eclético. Então, eu aprendi a ter muitas referências musicais, principalmente com meu pai. E aí, já moleque, com 15 anos, eu aprendi a tocar violão sozinho, usando aquelas revistinhas de cifra, né? Com as revistinhas de cifra, e logo a gente juntava a turma de amigos e ia fazer uma coisa que hoje ninguém mais faz e nem sabe, né? Que eram as tradicionais serenatas. Isso era muito tradicional, você ir para a janela da menina que você paquerava e fazer bonito, né? Não é aquela barulheira de carro, nem nada, não. Chegar lá com o violão, cantar bonitinho e terminar deixando a rosa na janela, tudo. Então, assim, eu ainda venho dessa leva ainda. A Mariana chegou? Eu não ganhei. Mariana não ganhou nenhuma rosa. Mas porque já são tempos modernos. E junto com... E junto com essa minha envergada na música, depois meu irmão também, tem mais um irmão que também toca na noite também, chama Helton Alves, que toca na noite também, e assim, só nós dois que acabamos que fomos para esse lado mesmo. E acho que as grandes influências, assim, desde que eu comecei em Uberlândia, uma das grandes referências de qualidade musical que eu tive sempre foi seu pai. Né? Sempre foi um cara que eu respeitei muito, um cara de uma qualidade, de um feeling, de um bom senso musical, assim, muitas vezes acima da média, né? Muitas vezes.
E, assim, eu costumo dizer muito para ele que eu acho muito o violão uma extensão do corpo dele. O violão é uma extensão do corpo dele, porque a maneira como ele aflora o violão, parece que tem 2 violões tocando ali, e é de uma simplicidade, porque ele faz parecer tudo muito fácil. Né? Então, é um cara que, para mim, não serve de base. Não serve de base. Não. Eu também tenho a referência do Carlinhos de Almeida. Assim, eu já vi poucas vezes, mas conheço há muito tempo o trabalho dele. E é realmente um cara assim, fenomenal. Para ele é natural, né, tocar daquele jeito. Bom, eu venho de Araxá, né? Eu sou de 1970, eu estou com 54 anos agora. Eu sou o caçula de 5 filhos. E lá, meus irmãos mais velhos eram hippies. E eles, né, eu tinha um irmão que tinha um cabelo comprido, calça, boca de sino. Então, eu vivia aquele ambiente da década de 70, só que eu era criança. Então, eu cantava na rodinha lá. Eles dizem, né, eu não me lembro direito assim. Diz que eu estufava a veia de tanto cantar, desde pequenininho. Então, desde pequenininho eu canto, mas, assim, nada profissional. E eu sempre quis fazer música. Essa história que o Renato fala, não vai dar em nada, o pai da gente, a mãe da gente quer que a gente siga uma outra profissão. Eu sempre quis fazer música, eu ainda vou fazer. Então, não duvido. Fiz uma série de cursos, até advogado eu virei, e a matemática, eu estou indo até o doutorado agora, e ainda não tirei esse tempo para ir fazer música. E aí eu passei no vestibular, né, aqui, e não conheci Uberlândia, e prestei matemática mesmo, que eu tinha facilidade de matemática, e vim para cá. E já tocava violão lá no Araxá, também fazia serenata, também tudo de revistinha, tudo, você aprendia tudo ali, com a rodinha, com a turma, todo mundo tocava mais ou menos igual, cantava igual, comprava aqueles garrafão de vinho mais barato, sangue de boi. Inteira. Eu não ia falar, não, sangue de boi. O sangue de boi ou chapinha. Era só os que a gente dava conta, filhão, não dá mais do que isso, não. E aqui eu tive a oportunidade de tocar em banda, né? Quando eu vim para cá, eu peguei um cenário muito interessante aqui. Eu sempre gostei de compor, de escrever, mesmo no violão. E quando eu cheguei aqui, em 1992, tinha um cenário. Um cenário muito forte. Tinha o SPC tinha acabado de estourar, então o pagode tinha subido e existia uma ideia nossa que o rock and roll era a vez do rock and roll. A gente tinha essa ideia aqui. Muitas bandas. Muitas bandas. Festival do Londo, que a gente participou, o Renato também participou. Tinha um cara que cantava lá numa banda que chamava Capitão Caverna, você lembra? Sim. Capitão Caverna foi a primeira vez que eu cantei com o Serjão. Ele era vocalista da saudosa Capitão Caverna. Então, assim, nessa época tinha Capitão Caverna, Cabaré, Reverendo Jones, Tamisa, né? Então, assim, Madame Butterfly, Vovó Poltergeist. Então, assim, era um cenário musical de rock muito forte, coisa que a gente não tem hoje, sabe? Então, assim, mas era um cenário, assim, e é muito vivo isso na minha memória. Quando eu vim para Uberlândia com, sei lá, com 17, 18 anos, eu estava com meu irmão no ônibus. Você é de onde? Eu sou de Araguari. Eu sou nascido em Uberlândia, mas fui para Araguari muito novo. Com 6 anos eu já estava em Araguari. E aí eu voltei para cá para poder prestar vestibular. E aí, quando eu lembro disso muito vivo, eu estava na estrada, Araguari-Uberlândia, e aí eu vi aquilo, a gente passou na entrada da cidade e tinha um outdoor. London apresenta os melhores vocalistas. E aí estava lá o nome da galera. E aí eu virei para meu irmão e falei assim, um dia eu ainda vou colocar meu nome nesse outdoor. O primeiro especial do London, né, os 10, nós estávamos juntos, né? Quando a gente fez. Quando teve aquele CD que a gente fez, aquele especial Legião Urbana, aí Uberlândia já conhecia Renato Quase Russo. Né? Quando eu vim para cá, que foi com os meus 17 anos, ninguém conhecia ainda Renato Quase Russo, e eu tinha essa vontade de fazer esse Legião, mas ninguém conhecia. E aí o primeiro que acreditou, que falou, não, eu quero fazer, foi o AD, do Public. Lembro. O AD, para mim, é um cara que eu vou ter uma gratidão eterna por ele, porque foi o cara que... tem até uma meia dúzia de frases que vale a pena. Na época, assim, era tudo moleque. Eu, Beto Machado, Alex Mororó, a gente tocando, a gente batendo papo no Public, debaixo da Cibipiruna lá, e a gente conversando, e aí o AD, que era o dono, estava lá passando, e aí o Beto falou assim, AD, você já viu esse menino aqui cantar Legião? Aí ele falou assim, não. E passou. Aí deu uns 5 minutos, chegou o AD com o violão. Toca aí para nós um pouquinho. E aí a gente cantou, fez uma rodinha lá mesmo, era uma terça à noite, não tinha ninguém no bar. Isso foi numa terça-feira, a gente tocou um pouco. Deu 3 semanas, o telefone da minha casa tocou, falei, alô,
Ô, Renata, aqui é o AD do Public, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, tem como você descer no bar hoje à tarde? Eu falei, tem. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, deixa eu te perguntar um negócio. Quinta-feira, dia tal do mês, você tem algum compromisso? Eu falei, não. Ufa, ainda bem. Ele me pegou e me entregou um monte que era panfleto, né, aqueles folderzinhos que fazia. A hora que eu olhei, eu não sei como que ele arrumou uma foto minha, aí estava assim, Public apresenta Renato Quase Russo, o melhor cover de Legião Urbana do Brasil. Eu olhei aqui e falei assim, você é louco? Eu nunca cantei aqui. Ele falou, pois é, se vira, monta a banda, porque agora você é o melhor cover que tem. Cara... Resolve. Aí eu fui para casa, falei com o Beto, falei com o Sérgio Melazzo, que era o pessoal que eu conhecia, a gente montou a banda, tal, tudo, e fomos para essa quinta-feira fazer Legião pela primeira vez. O bar estava muito cheio, e aí a gente fez Legião, eu fiz, sei lá, 2h30 de show, e beleza, foi aquela loucura, na quinta. Na terça-feira o AD me liga assim, Renato, meu telefone não para de tocar, todo mundo perguntando aonde que eu arrumei aquele Renato Russo. Então agora se segura, nós vamos aguentar 2 meses, e aí nós vamos fazer um sábado. Falei, AD, larga de ser louco. E ele, se vira. Beleza, passou os 2 meses no dia do show, mas foi uma chuva que Deus mandou desde as 8 da manhã. E 8 da manhã, 10 da manhã, 12 da tarde, e a gente marcou passagem de som 4 horas da tarde, mas água. E eu falei assim, mas que azar, logo no dia do show meu, no sábado, essa chuva. Beleza, passamos o som, tal, tudo, falei pro cara, AD, que hora que é para começar? Ele falou, Renato, vamos começar às 11h30. Falei, tá bom, 11h30. E fui para casa, e fiquei lá, tal, tudo, e água, sem parar. Aí a hora que deu mais ou menos 10h30, 10h40, eu saí de casa, tinha deixado a bata num negocinho para proteger, tá? Tava com roupa paisana, né? Igual eu brinco, paisana. E aí a gente foi chegando perto do Public e chovendo. A hora que a gente chegou perto, tinha uma fila que ela cruzava não sei onde. E aquela filona, né? Eu falei, nossa, que tamanho de fila, o que será que tem ali? Aí tinha um cara ali perto do Public mesmo, o segurança. Aí eu falei assim, o que é essa fila aí? O tal do Renato Quase Russo vai tocar aqui hoje. Eu falei, hã? Ele é essa, não ficou sabendo, não? O cara teve aqui, e conversando comigo, né? O cara teve aqui, destruiu, aí o povo marcou, as reservas já estão esgotadas, não sei desde que dia. Falei, e ele é bom? Aí o segurança, cara, o primeiro show dele foi surreal. Falei, que bom, tomara que o segundo também seja. Aí entrei no palco, a hora que eu entrei, cara, não cabia mais nada dentro do Public, não cabia mais uma agulha. E aí começou o Renato Quase Russo. Aí começou ali. Ali eu acho que foi o carimbo mesmo de tudo que eu... Desses 30 anos que eu tenho... O ano passado eu completei 30 anos de Renato Quase Russo. E eu acho que em 2021, para mim, eu cheguei no topo onde eu queria, que foi quando eu tive o reconhecimento da família do Renato Russo. Então, aí eu tive o reconhecimento da mãe, da irmã, mandaram vídeos agradecendo o meu trabalho, dizendo assim, da felicidade que elas têm, de eu não deixar a obra dele parar, sem querer tomar lugar de ninguém, sem nada, só representando mesmo. Então, isso para mim, eu acho que foi uma das 2 coisas ímpares da minha vida, que foi isso e tocar com o Bonfá, né, que em 2015, no London, eu toquei com o Bonfá, que era o baterista da Legião. Então, assim, eu acho que como cover foi as 2 coisas assim, que mais... tá certo, já zerei. Cara, tem uma história do Bonfá que é muito boa. E assim, é curtinha. A gente foi tocar com a minha banda, então o Bonfá veio para tocar. E as nossas versões da Legião, elas são mais rápidas. Ela está no beat. Por quê? Nós não estamos mais nos anos 80. Então você tem que pôr a música um pouco para cima. E a gente estava tocando. A gente estava ensaiando com ele e tal. E o meu guitarrista da época chama Werner. É uma figura. E a gente tocando, e ele é muito espontâneo. E aí a gente começou a ensaiar ainda cedo. Aí o Bonfá, então vamos, ainda cedo. 1, 2, 3 e... e tocando. E o Werner tocando, aí deu uns 4 acordes. E peraí. Ô, Bonfá, esse trem aí tá lento, né? O Bonfá parou, olhou para ele. Então, é porque a música é assim. Então, assim, tem essas histórias que dinheiro nenhum paga.
Na verdade é assim, antes da música, eu dava aula particular, desde cedo eu sempre dei aula particular, porque eu acho que a melhor maneira de se aprender um conteúdo é ensinando para alguém. E aí eu sempre dava aula de matemática, química e física, que sempre foi meu forte. O meu pai é um estranho na matemática. O meu pai fez até a 2ª série primária, e se você vê ele fazer conta, ele inventa as contas que ele precisa e creia, chega no resultado. Então, assim, meu pai é um extraterrestre que veio aqui fazer parte com a gente. Então, essa facilidade nas exatas acabou acompanhando, principalmente eu e meu irmão. E aí eu dava aula particular, tudo. Aí eu dava aula particular, até que eu montei uma turma em Araguari, de pré-vestibular, e eu também estava prestando vestibular. E eu dava aula para eles de matemática, química e física. Na época, o Riso, o diretor do Ângulo, ficou sabendo e mandou me chamar. E chegou para mim e falou assim, cara, eu quero você dando aula aqui para mim, só que para você dar aula aqui para mim, eu preciso que você esteja na faculdade, porque não tem jeito. Então, o que eu tenho para te propor? Eu vou te dar a bolsa do melhor pré-vestibular que eu tenho. Em troca, você dá monitoria à tarde. Você passa no vestibular e você começa a pegar as aulas. Eu falei, ué, sim, senhor. Aí eu vim para Uberlândia, e estudava de manhã, dava monitoria à tarde e trabalhei como garçom 1 ano e meio à noite. Então, foi essa rotina ali de 18, 19, às vezes 20 horas de trabalho no dia. Eu acho que, durante esse tempo, eu pesava os meus fortes 58 quilos. Então, era assim, uma tripinha ambulante. E aí eu entrei na faculdade e comecei a dar aula. Aí comecei a dar aula, aí pouco depois o MEC passou a exigir que a gente tivesse a licenciatura, porque eu não tinha, né? Eu era formado em odonto. E aí ficou nessa, e aí eu fiz a química, eu tive que fazer a química para poder pegar a licenciatura. Então, a química começou quase no mesmo tempo que a música dentro de um aspecto profissional. É muito interessante porque, por ironia do destino, o Renato Russo tem uma música que chama Química, onde ele fala que ele odeia química. É a única música que eu não posso cantar. Essa música eu não posso cantar porque seria, enfim, a hipocrisia. Entendeu? Então, assim, mas a química com a música é muito engraçado porque muita gente me pergunta se eu levo música para a sala de aula, porque muito se fala de musiquinha para memorizar conteúdo. Eu não levo nada. Nada. São 2 realidades, para mim, completamente distintas. Então, dentro de sala de aula, é um professor de química. No palco é o que canta. Então, não tem essa de musiquinha, aprecio quem faz, tal, tudo, mas não é a minha levada. Para mim, música que é outro personagem. Porque dentro de sala de aula, nós somos personagens. Nós somos personagens, nós precisamos ser. E no palco eu costumo... eu levo muito a frase que a Mariana me fala. Ela fala assim, quando você sobe no palco, até o seu olhar muda. Então... Não sei, acho que é assim para nós, né? É assim para nós, é uma entrega mesmo. É uma entrega. Você vai sentir muito isso ainda. Não, eu tô aqui ouvindo você falar, eu pensando, eu misturo tudo, assim, eu ainda acho que sou eu. Essa história do Renato tem muito a ver com a minha também. Eu também comecei no Ângulo, o pessoal de Araguari foi lá para Araxá, montou lá Colégio Ângulo, aí eu entrei também como bolsista e como monitor de matemática. Olha e só. aí lá os professores vinham de Uberlândia para cá. Eu não conhecia Uberlândia. Eu ia para São Paulo e no mesmo esquema dele. E o Gilberto me ajudou demais, cara. Já faleceu. O Gilberto me dava coleção de livros de matemática e eu aprendi muito com os professores daqui que iam lá. E eu virei monitor lá, cara, também para pagar a escola. É isso. Até passar e direcionar para cá. Eu não conhecia Uberlândia, eu vim aqui para prestar o vestibular. Não, aí eu entrei em matemática em 92, eu fui começar a dar aula de matemática em 93. A música ela é fração, né? Dá para você fazer trabalhos em sala com isso, mostrar os compassos, as metades, os intervalos. Dá para fazer uma série de situações dessa maneira. Até meu guitarrista veio aqui uma vez aqui tocar uma guitarra para vibrar uma corda, um trabalho do Diniz aí. Mas matemática tem tudo a ver, mas eu também, eu não sei se é a geração nossa, também sala de aula é uma coisa, a música, tocar é outra, eu não sei, eu também separo, também, e eu gosto de compor, eu componho fácil, qualquer coisa, eu poderia colocar em músicas de situações de matemática de diversas formas, mas eu tento evitar. Quando eu canto, é diferente para mim, Então, eles estão falando que eles separam, né? Eu misturo tudo. Eu misturo tudo na minha cabeça. Assim, a minha cabeça abre um monte de abinha e eu saio, assim,
relacionando tudo que tem, assim. E eu, na verdade, sou muito de humanas, assim, desde muito nova. Então, quando eu era pequena, eu queria ser jornalista, era isso. Eu gostava de cantar em casa, brincava o tempo inteiro. Tem gravações minhas muito pequenas brincando de subir o tom, assim. Mas eu queria ser jornalista, porque eu queria escrever, e eu gostava muito de escrever, e falava. E aí eu pensava assim, nossa, eu escrevia poema o tempo inteiro. Meus cadernos de matemática, de química. Tinha mais poesia As do que últimas fórmula. folhas era só poesia. Tanto que eu fui jogar uns esses dias, separar uns esses dias, eu falei, mãe, arranca as últimas páginas, porque tem poesia lá no meio. E aí uma vez um professor falou assim comigo, ele falou assim, Júlia, você fica escrevendo na aula, né? Você não tá prestando atenção nisso daqui que eu tô te falando. Ele falou, então escreve alguma coisa para o conteúdo, por favor. E aí eu comecei a perceber assim que eu queria ser jornalista, eu queria escrever e eu queria falar por causa da música. Porque vejam só, quando eu comecei a escrever poesia, eu falava assim, eu não leio poesia, eu sempre gostei muito de ler, mas eu não lia poesia. E aí um dia me veio na cabeça, eu escuto, né? Eu não leio, eu só escuto poesia o tempo inteiro. Todas as músicas que eu aprendi é sempre uma referência para alguma coisa. E aí eu tive sociologia no ensino médio e eu ficava indignada como que ninguém tinha me dado aula de sociologia antes. Porque eu falei assim, eu comecei a aprender sociologia só agora, sério, uma matéria que fala sobre a nossa vida, sobre a sociedade, ninguém me ensinou isso, sei lá, no maternal, e eu só descobri que isso existe agora. E aí eu mandava áudio assim para os amigos explicando, porque muita gente não gostava. E eu adorava, mandava áudio, explicava e via a matéria de sociologia. Nossa, isso me lembra tal música, porque parece com aquilo que fulano falou numa música. Não, essa música me lembra uma do Gonzaguinha. Eu sou louca pelo Gonzaguinha. Aí eu ficava assim, essa matéria aqui, ó, é muito aquela música do Gonzaguinha. E foi isso. Aí eu decidi fazer ciências sociais. Falei, não, eu vou fazer ciências sociais. E todo mundo olhava para mim e falava que eu ia cantar. E aí eu falei, não, eu vou para ciências sociais, tem tudo a ver com música. Eu acho que as pessoas olhavam para mim e ficavam tipo... E aí, quando eu fui fazer a monografia, eu tive uma professora que foi muito parceira, assim, eu falei, eu quero fazer a monografia chamada Outro Lado da Noite, sobre os músicos na cidade de Uberlândia, porque eu vi a dificuldade do fazer artístico. Eu via... literalmente, dentro de casa, né? E eu sentia que todas as referências eram consideradas para você montar qualquer tipo de coisa, mas referência artística, literatura, música, as pessoas não consideravam referência. Na universidade eu sofria até. Aí essa professora falou, não, você pode fazer. E aí fiz sobre isso, assim, a minha monografia só tem muitas referências da antropologia, mas, assim, os títulos, o que eu coloco no meio é música o tempo inteiro. E aí, quando eu entrei para dar aula, eu falei assim, eu vou pôr música, é referência. E aí eu via muito assim, as pessoas falando, mas esses meninos, eles não gostam dessa música que você está ouvindo. Você parece uma senhora, porque você está ouvindo... Que tipo de música que você está ouvindo? E eu brincava assim, né? Que, é verdade, eu não conseguia assistir... A gente gosta, né? Não, eu ficava assim, eu não conseguia assistir ao show de ninguém, porque todo mundo já tinha morrido. Tipo assim, eu queria ver o Gonzaguinha já tinha morrido. Então, assim, eu nunca fui assim de, vou ver o show de fulano, porque não dava, né? Tinha morrido. E aí, acontecia isso, assim, os meninos não vão ouvir, é música, você não vai conseguir colocar qualquer referência, você tem que levar a música que eles gostam. Aí eu ficava assim, tá bom. Comecei a dar uma aula uma vez, levei uma música que ela é uma música do Tom Zé, ela fala de felicidade, mas na verdade não. Era uma... o Tom Zé tá vivo. Mas essa música, ela não falava ela falava de felicidade, mas ela não falava. E eu queria que os meninos percebessem que quando você lê a letra e toma ela de imediato, você não tem nenhum tipo de questionamento e criticidade que a sociologia espera, né? Então eu pus a música para tocar e aí eu vi que eles estavam tipo... Falei, ai, meu Deus. Aí pus, não funcionou. Aí, quando eu fui ler a letra, eu falei, não, eu tenho que ler essa letra interpretando. Eles têm que entender que essa música, ela faz muito sentido. Comecei a ler a letra, eu falei, vou cantar. Aí eu fiz o... Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Aí eu vi que eles começaram a prestar atenção. Aí eu ia interpretando a letra dela para ver. Quando eu vi, eles entenderam. Eu falei, então, talvez. Não é que eles não gostem dessas músicas. Eles precisam de alguém que acredite nisso, assim, com a força de que vocês... Olha, essa música que vai, talvez, mudar alguma forma de você pensar alguma coisa. E aí, ano passado,
estudo aula eu sou professora de cultura e cidadania, e a gente tem uma temática central, e a temática central era o meio ambiente. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer esses meninos prestarem atenção em determinadas circunstâncias relacionadas a isso? Porque faz parte da nossa vida, eles ouvem muito sobre, talvez muitas vezes eles não prestem atenção sobre essa perspectiva das humanas, assim, da parte das humanidades, né? E aí eu levei a música Sobradinho, do Sai Guarabira, que eu tinha aprendido quando eu era bem pequena. Falei assim, vou cantar o Sai Guarabira, o Sobradinho, e a gente vai falar sobre essa questão no caso do Sobradinho, era a construção da hidrelétrica que tirou uma quantidade de gente muito grande, né? Aí eu levei a música do Sobradinho, do Sai Guarabira, e comecei, né, com os meninos. Eles assustaram que eu levei um ukulele, nunca tinha chegado com um ukulele em sala, e comecei. O homem chega, já desfaz a natureza. Eles foram olhando. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Cantei a música inteira. Aí eles olharam assim. Aí eu falei, pronto, é agora. Eu falei assim, gente, eu vou distribuir as letras dessa música para vocês. Vocês vão me falar o que está acontecendo. E assim, eles não tinham a referência ainda do que era Sobradinho, do o que era, mas eu queria que eles tentassem quebrar a cabeça, queimar um neurônio para entender aquilo lá, né? E aí foi muito bom, eles fizeram. Quando chegou no outro dia, a menina falou assim, você sabe que eu estava conversando lá em casa, aí eu não lembro se era a tia, minha tia falou que ela teve que sair num lugar como se fosse isso que aconteceu. E eu só conversei por causa daquela música do Sobradinho que você falou em sala. Aí eu falei, nossa, faz toda a diferença. Ela conversou com a família, descobriu que alguma coisa parecida tinha acontecido com um familiar, e ela só soube disso por causa da música. E eles só identificaram aquela questão ambiental por causa da música, né? Então, eu fiquei pensando assim, se sempre me ajudou, se a minha cabeça era muito distraída, assim, mas que na hora da música eu entendi aquilo que ele estava querendo dizer, que às vezes uma música tem uma letra tão pequena, mas ela vai te dizer uma coisa assim que você poderia ficar horas tentando explicar, assim. Às vezes é muito mais simples do que parece algumas coisas se você chegar por um outro ângulo, assim. E eu pensava, se aquilo me deixou chocada, se o meu guri mexia comigo a ponto de eu sair chorando, provavelmente vai ter algum tipo de impacto. Em casa, mas na escola também, se a gente leva, acho que a coisa com uma leveza, a gente vai aprendendo, não está nem percebendo, eu estou aprendendo aquilo ali, eu não estou nem percebendo. Com a música era desse jeito, eu estava brincando, era a minha brincadeira, assim. Ouvia, e Sim, né? A música, ela atinge vários segmentos, né? E depende muito do que a pessoa gosta. Eu tive agora nessa passagem em Portugal e entrei no coro misto da Universidade de Coimbra. O coro é de 1956, tem 68 anos. E lá, para cantar, não só eu, lá tinha acho que uns 4 brasileiros, você não podia cantar com sotaque brasileiro. Então, a música chamava Coração Triste, eu não podia falar Coração Triste, era Coração Triste. Coração Triste. Então, se você cantasse com sotaque brasileiro, o maestro te corrigia. E a música mais alegre, Renato, era um Coração Triste. Essa era a mais alegre. Coração triste, 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 fato, fato, fato. Era uma marchinha nos 50, cara. Tu diz que sim, tu diz que não, eu cavo bem meu coração. Então morrer de amor e eu viver nessa prisão. Coração louco. É gosto, né? E para eles achavam o máximo. E eu participei porque eu queria entender o universo. Minha filha participa lá do coro também, então eu queria conviver um pouco mais com ela. E fui, e entrei, e lendo partitura, cara. Sempre demais, a música é uma opção de todas as formas. Sempre é. Eu acho que essa mudança do celular, eu realmente fui um daqueles que eu achei que ia ser mais traumático. Não sei se ainda vai ser, não sei se a abstinência do aparelho ainda vai chegar, mas eu achei que isso começa a ser mais traumático. E aí eu estou vendo molecada brincando de jogo de tabuleiro, eu estou vendo molecada trazendo camerazinha analógica, estão jogando peteca, né? Eu estou vendo gente dançando, né? Então, assim, eu acho que a música, a própria literatura, eu vejo muitos meninos lendo mais nos intervalos. E o principal que eu acho que essa molecada perdeu, a conversa um com o outro.
Os meninos não sabiam mais conversar um com o outro. E eu acho que esse momento agora, eu acho legal. E a própria ideia de permitir, ou que a escola tenha, ou qualquer coisa, que a escola tenha por ali, por exemplo, 2, 3 violões à disposição, para eles montar as rodinhas deles. Cara, isso é muito legal, porque o Sérgio, a gente começou assim, em rodinha de amigo, sabe? Então, assim, e a gente tem essa oportunidade de ver os meninos em roda, que seja cantando as músicas deles, não interessa. Música é música. Música, eu posso não gostar, mas ela tem o valor cultural dela, entendeu? Então, assim, que sejam as musiquinhas que a gente nem conhece, mas eles sabem, mas eu acho que essa ideia da escola ter um violãozinho ali é legal. É legal. Eu respondi, o menino me perguntou, ele falou assim, Júlia, mas como é que eu vou ficar sem o meu telefone? Porque eu ouço música. Aí eu pensei assim, realmente, aí eu falei, traz um violão que a gente dá um jeito, canta. a gente... Entendeu? Então, assim, aqui tem, arruma para 2. E, assim, fazer uma vez por semana, na hora de tal intervalo, vai ser um ao vivo. Quem quiser, vai lá, sobe, toca e pronto. Sabe? Isso eu acho legal. Eu acho que valoriza. É uma ótima ideia. Eu vi isso, eu vi numa escola, eu pirei. Tinha 3 meninos sentados fazendo palavra cruzada no intervalo. Falei, não, que doideira. E eu vi uma da escola dos meninos dançando forró. Eles estavam dançando um forró. E essa molecada sabe se virar. Eles não se viram por comodidade. Ué. Tem o celular que faz tudo. Agora, se não tiver, eles sabem o que fazer. Eles aprendem as Eles sabem o que fazer, cara, sabe? E deixa tudo mais humano. Eu cheguei a achar também que ia ser bem mais traumático. Eu achei que os psicólogos iam ter muito trabalho na escola. Eu achei mesmo. Mais tranquilo. E eles entenderam a regra. Esses dias tiraram um dicionário na minha aula para poder resolver um negócio. Falei, ai, tirou o dicionário, eu achei tão lindo. Falei, ai, que chique. Um dicionário. Eu conheço quase sem querer. E essa aqui? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone, mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigada.